Do you get to hear me now? Olá para todos, meu nome é Círio, sou professor de História aqui do Colégio Gabarito e quero apresentar para vocês aí algumas dicas para o Enem. Esse Enem agora que se avizinha para os ingressantes das instituições de terceiro grau em 2018. A primeira dica, obviamente, eu vou apresentar para você uma relação entre a Primeira Guerra Mundial e a crise de superprodução que envolve o conjunto das economias de mercado europeias no final do século XIX. Aquela superprodução nas economias de mercados lá na Europa acabou provocando uma corrida, uma acirrada disputa por mercados e territórios envolvendo as principais economias europeias em direção à África, em direção à Ásia, à Oceania. Os Estados Unidos, por enquanto, estavam mais preocupados em viabilizar o seu mercado interno, já que ele estava ampliando a sua fronteira para o oeste no final do século XIX. Então essa disputa entre as economias europeias provocou a Primeira Guerra Mundial, está na origem da Primeira Guerra Mundial, que se inicia no verão de 1914 e só é concluída no início do inverno de 1918. Matou muitas pessoas, destruiu muitas edificações, muitas construções e, acima de tudo, provocou uma queda importante da força econômica da Europa, que agora passa a ser muito dependente dos créditos norte-americanos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos despontam como a grande economia mundial e passa a determinar, grosso modo, o ritmo de créditos e, portanto, de investimentos para os mercados europeus. Acontece que os Estados Unidos também vivenciaram uma crise semelhante a partir de 1929. Com a crise americana, o conjunto das economias europeias também acabou sendo contagiado por essa crise, que é uma crise de superprodução. Por que é uma crise de superprodução? Porque o modelo econômico aplicado nessas economias de mercado desde o processo de industrialização é o modelo liberal. E como nós sabemos, o modelo liberal estabelece que o governo não impõe nenhum tipo de condição para ajudar as empresas privadas. Portanto, elas ficam livres para estabelecer suas margens de lucro, definindo cada vez mais as suas políticas de custo, reduzindo, por exemplo, os gastos que se tem com os trabalhadores. Ora, isso provoca uma retração do consumo. De um lado você tem uma queda no consumo, de outro lado um aumento importante da oferta de mercadoria. Isso gera, obviamente, uma exaustão do sistema que tem como base a economia de mercado. Então a crise de superprodução no final do século XIX levou o mundo à Primeira Guerra. E a crise de 29, que contagiou todas as economias de mercado mundo afora, acabou levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. O elo que liga a crise de 29 com a Segunda Guerra Mundial é a adoção de políticas protecionistas por parte de todos os governantes à frente das economias de mercado, gerando um processo de uma rivalidade cada vez maior entre esses governos, conformando dois blocos antagônicos, um liderado pelos Estados Unidos, que não querem uma nova guerra, por razões muito óbvias, e a Alemanha, que pretendia ter uma nova ordem mundial e, para tanto, se fazia necessário uma revanche, ou seja, uma nova guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, tem início em 1939, termina 6 anos depois, com a vitória dos Estados Unidos e seus aliados na Europa e pelo mundo afora. Terminada a guerra, inaugura-se mundo, a partir de então, uma nova ordem, agora marcada por uma disputa polarizada entre soviéticos e americanos pela primazia, pelo controle do planeta. É isso aí.